Olá, gente. Aqui é Danilo Limoeiro e esse é mais um podcast da Turivos. E hoje a gente vai falar com o Eric Toshi. O Eric ele é head da área tributária do Schutz Advogados. O Eric é formado em Direito, ele tem duas pós-graduações em Direito também, uma pela Universidade Federal de Berlândia, a outra pela USP, e é também MBA em Contabilidade e Gestão Financeira. E o Eric vai falar hoje para a gente sobre inovação e direito. E, Eric, super obrigado por ter topado esse papo aqui com a gente, tá? Obrigado, Danilo. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui presente aqui com vocês, bater esse papo com vocês aqui. Maravilha, cara. E, Eric, eu queria começar te perguntando um pouquinho aqui da atuação do Schutz Advogados, que o que eu achei interessante aqui no escritório de vocês é uma expertise setorial em empresas de inovação. O que tem de diferente em empresas de inovação que justifique uma abordagem diferente na área jurídica delas? Bom, acho que tudo, né? Vamos falar que desde o início tudo. A gente tem esse foco, né? A gente trabalha só com a parte Aham. consultiva de empresas aí de base tecnológica. Então a gente Uhum. tem empresas desde o primeiro estágio, né? Está constituindo, estão no Uhum. MVP até empresas aí que já estão Legal. fazendo exit. E basicamente, quando eu falo que é tudo, é literalmente tudo mesmo. A forma Aham. de pensar, a forma de agir, a Uhum. velocidade com que se tem, né, essas movimentações, né? Uhum. Não é uma empresa tradicional que ela vem aqueles passos mais vamos dizer assim, mais vagarosos, um pouquinho mais Sim. lentos, né? Pelo contrário, o produto Uhum. tem que ser lançado, a gente tem que fazer esse produto rodar, a gente tem que fazer uma Uhum. captação, e mais ainda, quando eu falo que, eu falo que a principal diferença para as empresas de tecnologia com as empresas tradicionais, é de fato essa parte de compreender o negócio, né. Uhum. Quando você vai trabalhar com a parte jurídica dentro de uma empresa de tecnologia, você tem que entender um pouquinho de tudo. Então você tem que entender o que é um software, você tem que entender o que é uma licença de uso, o que é uma licença de distribuição, até para entender a tributação incidente sobre aquela operação, né. Uma Uhum. importação de software muda de acordo com o software que você está importando. Você tem que entender se é licença de uso, se é licença de distribuição, se há transferência de tecnologia. Então você tem todas essas particularidades que às vezes a empresa é comum, vamos dizer assim, mais tradicional, né, a Uhum. consultoria voltada para essas empresas, às vezes não se atenta, né. E querendo ou não, isso tem um impacto muito grande, tanto no fluxo de caixa da empresa, Uhum. no dia a dia, quanto também para a questão de compliance, né, de governança, até almejando um futuro M&A. Então a gente tem toda Entendi. essa particularidade de regimes de benefícios tributários, benefícios fiscais para a área, em vários municípios têm Uhum. esses incentivos. Então você tem essa particularidade, tá. Então quando eu falo que é tudo, a gente muda desde o ritmo, a conversa com o empreendedor, até essas questões Uhum. mais técnicas, tá. Perfeito. E, Eric, um ponto que você falou aqui que me chamou a atenção é a questão da velocidade. E, de fato, Uhum, empresas de tecnologia, elas estão tentando, especialmente startup, que está na área de inovação, elas estão tentando fazer coisas onde essas coisas não existiam antes, essa própria definição de inovação. E, geralmente, uhum, você precisa testar algumas hipóteses de produto, esse produto funciona ou não, esse produto vai ter utilidade ou não, como é que eu vou vender esse produto. E tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é o chamado fail fast. Se algo for dar errado, é melhor que ele dê errado rápido. E aí tem alguns pontos aqui da questão de velocidade que você falou, que está muito relacionado. Você acha que o setor de serviços jurídicos, os advogados, eles estão acostumados com um ritmo diferente? Qual que é a pressão que isso dá mais para um advogado que quer advogar e atuar junto com empresas de inovação? Como que ele deveria se adaptar? Olha, eu vejo que, até vamos dizer assim, até para a questão de contratação de outros advogados aqui para o escritório, a gente vê às vezes um Aham. advogado que vem do escritório tradicional, eu mesmo fui jurídico interno quase toda a minha vida, então eu Uhum. tive essa quebra desse ritmo, eu tive essa, vamos dizer assim, esse desafio de compreender o Uhum. ritmo dessa inovação. Porque realmente, quando você tem, uma operação para colocar para rodar, você não consegue literalmente falar assim: "Olha, vou parar, vou organizar meus prazos e vou entregar isso daqui 1 mês". Cara, daqui um Uhum. mês, às vezes já não faz mais sentido eu lançar aquela operação, não faz sentido eu fechar Sim. aquele contrato. Então você tem que entender também a dor do seu cliente.
Cara, é Uhum. uma operação estratégica, ele precisa botar para rodar, a gente precisa aqui minimizar o risco, vamos minimizar o risco aqui para ele colocar essa operação rodar. Uhum. Até a Rafa, né, que é a CEO aqui do escritório, ela fala que Uhum. basicamente é você, montar numa bicicleta e sair pedalando e ir aprendendo conforme você está lá em cima da bicicleta. Aprender, Uhum. então é basicamente isso. Então dentro até mesmo do jurídico, como são muitas coisas novas, né, essa ideia de Uhum. inovação, produtos antes nunca vistos, e são Sim, produtos e serviços nunca antes vistos, então você também não sabe qual o tratamento jurídico para aquilo lá, você tem que montar em exato. cima da bicicleta, e conforme você vai pedalando, você aprende a andar nessa bicicleta, né. Óbvio que você tem que Uhum. garantir o mínimo de segurança ali para o empreendedor, mas você tem que aprender, né, você vai ver que um Uhum. mais um nem sempre é 2. Então você vai ter que ter Uhum. esse jogo de cintura para acompanhar esse ritmo frenético do empreendedor. Entendi, perfeito. E o que que isso traz de risco para vocês, do ponto de vista do próprio escritório? Olha, eu acho que o mais difícil de trabalhar com inovação é Uhum. que é tudo realmente muito novo, né. Uhum. Eu falo isso porque, o tema da minha dissertação de mestrado foi exatamente a tributação de criptoativos. E é difícil a gente ter Interessante. parâmetros sobre alguns tipos de tecnologia. E a gente vê, às vezes, Uhum. empresas de tecnologia usando inclusive criptoativos. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, falo: "Olha pessoal, infelizmente ou felizmente, a legislação ela não vai trazer todos os requisitos que a gente quer. A gente não vai ter Sim. uma norma que vai se amoldar perfeitamente àquele fato, àquela operação. No entanto, a gente tem que ter esse jogo de cintura e tem que ter essa expertise, né, de entender quais são as balizas legais. E falar: "Olha, Uhum. bacana, eu posso ir até aqui, nesse ponto eu não posso porque eu tenho uma vedação legal. Olha, Uhum. desse outro lado eu também posso ir até aqui, mas aqui eu não posso passar, porque senão vou violar alguma outra norma. Então eu tenho Uhum. que fazer balizas. E aí eu vou construindo também novos entendimentos jurídicos Uhum. sobre determinado assunto. Porque se é um serviço Interessante. inovador, se é um produto inovador, que também foi feito esse exercício, né, olha, bacana, aqui já tem um Aham. parecido, do outro lado também já tem um parecido, vamos entrar nesse espaço aqui. A norma jurídica também é a mesma coisa, fala: "Olha, aqui tem uma vedação, aqui eu vou ter outra vedação, aqui eu já tenho um Uhum. princípio, aqui eu já tenho um entendimento, então vamos tentar moldar a operação nesse ritmo aqui, nesse mesmo caminho aqui", que é uma Uhum. pra a gente ter o mínimo de segurança possível, né, ou vamos dizer, para o empreendedor. Então a gente também tem que entender que nem sempre vai ser aquele preto no branco da norma, né, então a gente Uhum. tem que entender essas balizas e balizar mesmo e Sim. querendo ou não, entender até mesmo conceitos, né, entender o que que é um conceito de serviço, o que que é um conceito de Uhum. software, o que que é um conceito vamos dizer assim, de um criptoativo, como que funciona toda essa tecnologia. Então acho Uhum. que esse é o exercício e esse é o nosso desafio também aqui, de Perfeito, inovar super também nesse interessante. entendimento Aham. jurídico. Inovar a parte conceitual jurídica também, né. Exatamente. Tem uma frase que eu vi quando eu estava, lá no MIT, Eric, que era um empreendedor que me falou, que era o seguinte: um dos princípios que a gente deveria observar para o empreendedor é melhor pedir desculpas do que pedir licença. Quer dizer, vai e faz, se alguém reclamar, você pede desculpas, ao invés de você pedir autorização para fazer. Bom, isso daí depende do setor, tem vários setores que isso pode dar muito errado. Acho que o legal, que é onde a gente inova, certamente a gente não quer fazer isso. A gente vê alguns casos aqui um pouco mais complicados no setor de saúde, que tem algum tipo de quebra na parte regulatória, etc., que isso não deveria acontecer. Mas, por outro lado, a gente tem uma estrutura jurídica muito travada no Brasil também, né? Se a gente for. Isso pode diminuir um pouquinho a capacidade de inovação das empresas. Como que você orienta seus clientes para tentar equilibrar essa parte entre o pedir desculpas e o pedir licença antes? Olha, quando a gente fala em inovação, às vezes a gente tem alguns empreendedores ali que eles querem literalmente inventar roda. E nós Aham, também, como enquanto advogados, né, a gente também tem que falar: "Cara, a gente tem que trabalhar com inovação, mas você também tem que ter esse cuidado", né, porque a sim. gente tem que olhar, para uma empresa que ela vai durar 5 anos, 10 anos, que é Uhum, eu vou ter uhum, alguém para o seu objetivo é o êxito, então a gente vai ter que olhar, trabalhar tudo para que alguém olhe e fale: "Olha, que empresa bonita, eu quero comprar essa uhum, empresa", né. Não é uhum, aquela operação que ela não se sustenta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que inovar
e trazer alternativas para o mercado de produto, de serviço, nós Uhum. também do jurídico também temos que se trazer alternativas para esse empreendedor, para que essa operação dele se sustente, Uhum. né. Então, muitas das vezes a gente, encontra produtos e serviços aí que a gente fala: "Cara, isso aqui não vai dar muito certo, vamos sentar aqui Uhum. e vamos Uhum. remodelar". E a gente tem Uhum. e entender o negócio é muito importante, porque não é só Uhum. simplesmente virar e falar: "Não, olha, não pode, isso aqui é ilegal", e a gente não é exatamente Sim. encontrar essas balizas e falar: "Vamos remodelar, vamos remodelar esse produto? Vamos entender Uhum. melhor esse serviço? Olha, se você fizer dessa forma, se você fizer daquela outra forma, talvez fique Uhum. melhor. Faz sentido? É isso que você quer?". "Cara, não, realmente não tinha pensado". Então, muitas das vezes, Uhum. esse diálogo acima do, vamos dizer assim, com a compreensão do jurídico, mas também entendendo Uhum. do negócio, entendendo desse anseio, facilita, né, a encontrar esse meio termo entre o pedir desculpa e o pedir licença, né, porque a gente também não Perfeito. quer que, uma empresa que a gente assessore, daqui 2 anos ela feche, daqui 2 anos a gente vê que Uhum. ela é uma empresa que não se sustenta, ou que é uma Uhum. operação que, igual você falou, que entra em algum aspecto regulatório, que com certeza não vai se manter, que não vai ter, Uhum. vamos dizer assim, um nível de conformidade legal para alcançar um êxito. Então a gente Sim. tem que olhar todas esses aspectos para encontrar essa baliza. Uhum. Tem eu acho um case super interessante que eu vi recentemente, aquela série que está na Netflix, que é sobre Spotify, e ali tinha uma questão regulatória de direitos autorais extremamente espinhosa, e toda a série é baseada em como foi feita a construção ali ah, dessa negociação de direitos autorais com as gravadoras, e como que isso mudaria o modelo de negócio deles, etc. Esse é um dos cases que você vê aí também, esse tipo de criatividade jurídica que a gente precisa para a inovação? Sim, acho que o escritório em si, o Silva Schutz, a gente optou Uhum. por nichar mesmo essa ideia Aham. de consultivo para empresas de tecnologia, porque tem muitas particularidades. Então a gente que quer atuar nessa área, as pessoas que querem atuar nessa área, elas têm que entender também essas particularidades. Para quê? Se Uhum. você não entender, você não consegue inovar. Se você vai vir com Uhum. aquele arroz com feijão básico do jurídico, aquele Uhum. juridiquês básico que todo mundo aprende, mas você não vai entender o negócio do cliente. Então, Uhum. compreender de fato como é esse negócio, para remodelar inclusive, é Uhum. de grande valia. E o consultivo ele tem desse detalhe, né, eu tenho que gerar valor para o meu cliente. Eu não posso Uhum. simplesmente virar e falar assim: "Olha, não pode fazer". Eu tenho que Sim. falar: "Cara, não pode fazer, mas vamos pensar dessa outra maneira. Olha, esse outro case aqui, a gente agiu e a gente já tem esse parâmetro. Uhum. Olha, a gente já tem", o escritório é de Florianópolis, né, a gente tem decisões, inclusive, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, super interessantes no ponto de vista de software, né, de imunidades e tudo Uhum. mais. A gente fala: "Cara, olha, por aqui a gente já tem um posicionamento favorável, não está previsto na norma, mas acompanhar essas mudanças, né, Uhum. acaba trazendo toda, vamos dizer assim, acaba trazendo uma inspiração para essa criatividade jurídica, né, estar ali Entendi. inserido, ver outros cases, ver outros movimentos, né, então é bem interessante. Uhum. Perfeito, maravilha, Eric. E, Eric, indo para o caminho um pouco reverso aqui, você falou que você saiu do departamento jurídico de uma grande empresa e depois foi para o Silva Schutz para trabalhar mais com inovação. Quais seriam as principais lições aqui que as empresas de setores mais tradicionais poderiam pegar com startups inovadoras ou com o ramo de tecnologia? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, uma empresa que ela já está consolidada, uma empresa tradicional, que ela tem uma recorrência, que ela tem um produto já validado pelo mercado, um produto tradicional, Uhum. às vezes, ela talvez não tenha tanta preocupação com a economia, com o Uhum. planejamento, né, e eu vou puxar até para minha área, com a questão até mesmo tributária. Tá, então Uhum. normalmente esses assuntos não são acompanhados tão de perto, às vezes, pela alta diretoria, pela alta gerência da empresa. Então, Aham. em alguns momentos isso fica negligenciado. E em Uhum. alguns aspectos, a gente também tem essa dificuldade de alterar a operação, para uma Uhum. operação, às vezes, mais viável, porque é uma estrutura muito mais engessada, eu tenho que falar com muito mais pessoas. Então, eu vejo que isso daí é um obstáculo, e querendo ou não, Uhum. se a gente não entender que a inovação ela tá para ajudar, inclusive Uhum. empresas tradicionais, porque uma coisa é eu ter uma empresa tradicional,
Uhum. Ela não é uma empresa propriamente de inovação, mas essa empresa tradicional, ela tem que tem que se valer da inovação, para ela poder se manter no Uhum. mercado. E a inovação inclusive de sistemas, a gente vê, várias empresas tradicionais aí que têm, vamos dizer assim, todo um setor, às vezes contábil, todo um controle, tudo muito manual, tudo muito complicado, até mesmo o jurídico interno muito engessado, aqueles controles Uhum. ali muito, né, até falando aí de vocês, né, aquela pesquisa jurisprudencial muito capenga, né, que às vezes você tem que Uhum. olhar vários tribunais, então, isso daí querendo ou não, cria um óbice. Quando você olha para empresas de inovação de tecnologia, você já vê um nível maior de preocupação. Por quê? Uhum. Qualquer 1% de economia que eu tenha, seja num planejamento, seja numa decisão muito mais assertiva, significa 1% a mais, às vezes, de margem, né, de dinheiro aí Sim. no bolso, significa um investimento a menos que eu vou ter que fazer, né, e Uhum. comprometer um pouquinho do meu cap table, do meu equity, né, da Uhum. minha participação societária, né, significa que, às vezes, eu vou ter mais um fluxo de caixa para contratar um desenvolvedor. Então, Uhum. qualquer economia, qualquer centavo ali dentro vira um motivo realmente de atenção. Então você Uhum. vai estruturar normalmente, então, essas operações, e isso eu vejo que é muito engessado em empresas tradicionais. Falo isso por experiência própria, que muitas das vezes eu tentei implementar muitas movimentações, né, eu sou o cara que gosta muito de tecnologia, Uhum. sempre gostei, mas era difícil. Porque, as empresas tradicionais tiveram até uma dificuldade de fazer reuniões online quando aconteceu a pandemia, né, você tinha uma dificuldade muito grande. O Sim. diretor da empresa não conseguia conectar numa plataforma, né, então era muito Uhum. complicado. Empresas de inovações não, elas já entendem que a inovação faz parte do negócio. O negócio Sim. dela por si só é inovador, mas ela também Uhum. procura sempre ferramentas para ajudar nesse desenvolvimento. Então acho que o principal gap é isso, olha, sendo empresa tradicional de inovação, usar da tecnologia, né, para o crescimento é completamente, favorável para a empresa. Uhum. É muito favorável para a Perfeito. empresa. Então, eu acho que esse é o principal ponto ali de, vamos dizer assim, de impacto que eu senti. Excelente, super história super bacana aí, Eric. Eric, eu vou aproveitar o gancho e vou entrar aqui no ponto, outra área que a gente tem super em comum também. Aqui na Turivas, nosso produto vitrine é voltado para a área tributária, a parte de gestão Sim. jurisprudencial e jurimetria estratégica, que a gente avançou muito bem na parte tributária. Essa é a sua expertise, imagino que essa é uma das suas principais aulas de atuação também, você é o head da área tributária do Silver Schutz. Me fala um pouquinho, quando a gente está falando aqui de planejamento tributário, por que as empresas deveriam olhar isso com um pouco mais de seriedade? Quais são as principais oportunidades e riscos que você tem visto aí nos seus projetos? Eu sempre falo, para os clientes e até mesmo em sala de aula, eu falo que planejamento tributário não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo planta, né. Quando a gente fala planejamento Aham. tributário, a gente pensa numa superestrutura, né, uma coisa, né, Uhum. muito gigantesca. Na verdade, planejamento tributário, ele começa com o básico, né, todo Uhum. planejamento tributário, ele começa com o básico, seja na escolha de um regime tributário, seja na Uhum. possibilidade de deduzir ou não uma despesa, de creditar ou não alguma despesa. Uhum. E quando a gente olha, por exemplo, né, e principalmente olhando aí para vocês, esse parâmetro, esse nível de busca, esse nível de Uhum. inteligência, né, de dados, é muito importante. Porque como eu falei, Sim. na inovação, eu não tenho, vamos dizer, o direito ele não acompanha a inovação. Então eu não vou ter Uhum. legislações muito cara, quanto tempo eu falo em criptomoeda e no ano passado eu tive o marco legal aqui no Brasil, né, que Uhum. também não tratou de muita coisa. Quantos anos eu trato disso? Né, e agora já mudou, agora as criptomoedas então estão em alta assim, né, como estavam, então, Uhum. muita coisa Sim. mudou. Só que, essa ideia de inteligência de dados, essa busca de dados, ela respalda muitos dos planejamentos tributários que a gente faz. Por quê? Entendi. Eric, esse é o assunto que eu sou apaixonado, tá? Então deixa eu te Tranquilo. perguntar aí e te interromper um pouquinho. Ah, quando você fala inteligência de dados, quais dados exatamente que você está olhando? Geralmente você olha quando você está fazendo planejamento tributário. Co Vamos dizer assim, quando a gente fala nessa análise de dados, eu olho principalmente, lembra aquelas balizas que eu comentei agora há pouco? Que a Aham. gente não tem uma normativa, a gente não tem uma legislação para isso.
No sim. entanto, a inovação ela está aí, ela em todo momento ela bate na porta ou de um poder judiciário, ou então Uhum, o fisco bate na porta da inovação. E aí a gente uhum, começa a criar alguns parâmetros, né. Então, por exemplo, hum, eu tenho vários julgamentos em âmbito administrativo na Receita Federal, que vão tratar de produtos de inovação, que vão tratar uhum, de posicionamentos relativos à tributação de um software, por exemplo. Eu uhum, não vou ter uma normativa, se eu colocar, por exemplo, aquela pesquisa, né, na internet geral, cara, dificilmente você vai ver isso, a menos que alguém tenha pegado uma decisão e comentado. Então, quando uhum, você tem olha, você consegue analisar, você fala: "Olha, bacana, eu consegui identificar uma tendência da Receita Federal interpretar por entender, né, nesses julgamentos, uma tendência nesses julgamentos de que a Receita Federal entende pelo posicionamento A". uhum, Legal, eu já tenho uma segurança um pouco maior. Eu já tenho, inclusive, uns parâmetros para seguir, porque eu falo: "Cara, a Receita considera software dessa forma. A Receita considera software dessa outra forma. Ela considera uhum, que nesse cenário", então eu consigo dentro desse universo de, várias e várias decisões administrativas, julgamentos administrativos, soluções de consulta, de julgamentos nos tribunais, montar uma, vamos dizer assim, eh, uma linha de raciocínio, um parâmetro a seguir. entendi. Então, Uhum, eu consigo, utilizar desses argumentos, às vezes manifestados pelas próprias autoridades administrativas, uhum, pelo fisco, falar: "Cara, olha, eu posso seguir dessa maneira. Eu tenho alguns parâmetros, eu não estou tirando, da minha cabeça entendi. esse parâmetro". Então é Aham, muito legal quando você cria esse parâmetro para utilizar dentro do planejamento. Você fala: "Ó, lembra das balizas? Às vezes eu não vou ter nenhuma baliza do lado de cá, só que às vezes eu tenho uhum, várias decisões do CARF criando essa baliza". Então eu vou falar: "Olha, se a Receita Federal questionar, eu já sei que 80% dos julgamentos que caiu lá no CARF sobre esse tema foi ruim para o contribuinte. Então eu tenho uma uhum, baliza aqui, não legal". Às uhum. vezes de uma jurisprudência administrativa. Então é interessante para a gente criar esses planejamentos, criar essas estratégias dentro da inovação, né, porque a lei é muito mais simples de pesquisar, agora esses Uhum, parâmetros, assim, querendo ou não, a gente precisa também de usar da tecnologia. entendi. Cara, super interessante, isso dialoga muito aqui com a nossa visão também do setor, que é, ah, bom, a gente tem um nível de imprevisibilidade da aplicação da norma no Brasil que é enorme. A gente tem um sistema jurídico dos mais complexos da humanidade, certamente o tributário mais complexo da humanidade. Então, invariavelmente, muita coisa vai ser decidida ou nos tribunais ou nos conselhos administrativos. Aí a questão que fica aqui é, tá, mas como é que esse pessoal decide isso? Qual que é a tendência jurisprudencial? Então, a ideia que a gente teve aqui foi justamente criar uma inteligência artificial que lesse essas decisões e desse a classificação de contrário ou favorável ao contribuinte, dando base para o advogado para fazer exatamente isso que você falou, que é ter esses gráficos, essas estimativas de probabilidade de êxito aqui para balizar melhor aquilo que ainda não está consolidado. Como é que você vê isso para o seu cliente, Eric? Eu acho que você já atuou aqui nas duas frentes, tanto com quanto sem a utilização dessas análises de dados. O que é o grande ganho que você vê aí em usar dados para o direito? Hoje, quando a gente fala entre aspas, vou abrir uma grande aspas aqui, né, quando Vamos a gente lá. fala em confronto com o fisco, que é, olha, Aham. o empresário tem um entendimento e o fisco tem outro. Uhum. Geralmente o empresário ele já tem aquele receio, por natureza, né, da Sim. fiscalização tributária. Aham. Então quando o advogado, às vezes, ele vem com uma ideia, com uma solução, com uma alternativa, Uhum. normalmente o empreendedor olha até mesmo com desconfiança. Às vezes ele fala: "Cara, é bom demais, às vezes, para ser verdade". Ou então ele Aham. fala: "Cara, olha, tá meio estranha essa operação". Por quê? Uhum. Dentro do direito em si, a gente tem uma dificuldade muito grande de quantificar e qualificar dados, até mesmo o nosso trabalho Uhum. é muito difícil. Mas quando você pega um Uhum. planejamento e fala: "Cara, olha, o empreendedor, vamos adotar essa linha, porque olha, a Receita Federal, ela já entendeu em vários e vários momentos que é nesse caminho a gente pode seguir. Olha, eu tenho Uhum. números para comprovar, eu tenho dados, eu tenho como qualificar, eu tenho como quantificar tudo aquilo que eu estou falando. Então não é uma Uhum. coisa que simplesmente vai surgir daquela insegurança. Ainda mais quando a gente fala, assim, de advogados e consultores no geral que são mais novos, né. Então Uhum. você pega um empreendedor às vezes mais velho, então você tem
e às vezes ele tem, querendo ou não, esse preconceito, quando a gente fala, às vezes, de empresas de tecnologia também, mas você fundamentar tudo que você fala é muito interessante. E quando Uhum. você falar: "Olha, a Receita Federal tem esse entendimento", é legal você mostrar o porquê que você chegou a essa conclusão, né, é uma Aham. metodologia de pesquisa, vamos dizer assim. "Olha, a Receita Sim. Federal chegou, tem esse entendimento de acordo com tantos julgamentos. De 100, em 80 ela julgou favorável ao contribuinte desde que ele seguisse esses parâmetros. Então eu Uhum. tenho uma previsibilidade da conduta da Receita Federal. Então eu Sim. consigo passar um pouquinho mais de tranquilidade para o cliente, porque o cliente vai olhar e falar: "Olha, bacana, isso ele tirou informações da Receita Federal, ele não está tirando simplesmente da cabeça dele e me querendo Uhum. que eu remodele todo o meu produto, o meu serviço, a minha operação", né, então, eu acho que esse nível de confiança é muito maior. E eu falo isso porque dentro do jurídico interno, em empresas tradicionais, eu tinha sempre essa dificuldade de Hum. mostrar, falar: "Olha, eh diretor, diretoria, a Receita Federal está entendendo nesse sentido". Só que aí Uhum. sempre vinha aquela história: "Ah, mas eu conheço fulano de outra empresa que fez a mesma coisa e sofreu uma autuação. Ah, eu Ah, conheço como é fulano como de é outro". que você respondia nesses casos? Normalmente a gente tentava, vamos dizer assim, fundamentar de uma maneira jurídica. Só que para o Tá. empreendedor isso não funciona. Se eu Uhum. chego com dados e informações que ele consegue falar: "Olha, realmente de cada 100, 80 foi favorável", dentro da receita, eu tenho dados, eu consigo quantificar e qualificar aquela Legal. informação, passa Aham. muito mais confiança, do que eu falar um monte de termos jurídicos que me levaram àquela fundamentação e ele não vai entender, e ele vai se sentir mais Uhum. inseguro ainda. Então eu tinha essa Uhum. dificuldade, porque sempre tem aquela história: mas eu conheço fulano, eu vi a outra empresa sofreu isso, isso já aconteceu lá atrás. Mas a gente fala: "Olha, não, o Uhum. entendimento da receita mudou, a gente tem dados". Então essa credibilidade que esses dados trazem, com certeza ajudam nessa ideia de planejamento, de reestruturação, né, de Uhum. desenho, de modelagem da operação. Então é Uhum. muito interessante. Então ajuda desde o início mesmo, desde quando você está modelando o produto, você está adaptando, você está ajustando, então é bem interessante essa abordagem. Cara, super legal. Imagino que assim, eu consumo serviços de advogados, né? E às vezes uma dificuldade que a gente tem é você faz algum questionamento e a resposta é muito. Você não sabe em que ela está baseada, se é numa impressão pessoal ou se de fato é numa análise quantitativa de qual que é a tendência jurisprudencial aqui e a probabilidade das coisas acontecerem. Isso angustia um pouco quem é cliente, quem está do outro lado do balcão. Ah, e tem uma coisa interessante aqui também, Eric, quando você falou aqui do case do cara que ouviu falar de uma outra empresa que foi por esse caminho e não se deu bem, isso me lembra muito aquele livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E no livro, o Daniel Kahneman, ele fala muito dos vieses que a gente tem e que o cérebro humano ele é, por natureza, muito ruim de fazer processamento de dados estatísticos, porque ele está muito enviesado. Então, você pega um caso e esse caso pode ser, talvez, teve algum impacto emocional e você tenta extrapolar ele para todas as situações. Como que você vê a utilização de dados no direito? Assim, me fala um pouquinho antes se você já teve alguma situação em que você achava uma coisa, depois de você analisar os dados, você mudou de opinião, e como que você vê a utilização de dados no direito como uma ferramenta para a gente tirar do caminho esses vieses cognitivos que a gente tem. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é, às vezes a gente olha somente um ponto de vista, somente uma decisão, somente um caso e Aham. acha que aquilo ali é a Uhum. regra, né, e que não é a Uhum. exceção. E eu vou te falar que enquanto jurídico, a gente comete muitas dessas falhas, né, Uhum. não somente o empreendedor ao acreditar que a exceção é regra, mas nós também. Uhum. Então, às vezes, quando a gente vai fundamentar alguma decisão que a gente está tentando tomar, né, que a gente está influenciando, até mesmo um Uhum. processo judicial, você vai fazer uma Uhum. pesquisa, às vezes, num banco de jurisprudências de um tribunal. E geralmente Uhum. você filtra ali pelas mais recentes. E aí você Sim. acha ali 2, 3 recentes na primeira página sobre aquele entendimento. Você fala: "Olha, bacana, esse entendimento coaduna com aquilo que eu estou pensando". Só que se Uhum. você vai olhar para ver, essas 3 ou 4 decisões ali são as únicas do tribunal. Todas as outras Uhum. sobre o tema são totalmente contrárias àquilo que você está achando, né, inclusive da maioria Entendi. das turmas. Então, às vezes, você olha aquilo ali e você fala: "Cara, você fundamenta naquilo ali, porque talvez é mais recente", você olha o posicionamento do tribunal, às vezes é o Uhum. posicionamento dessa
turma ou daquela vara, daquele desembargador, Uhum. daquele juiz. Então você olha aquilo lá, cara, e você é induzido ao erro, porque Uhum. você não tem a capacidade de processar todos os dados ali de cabeça e baixar todos os bancos de todas as Sim. jurisprudências do tribunal daquele tema e criar um parâmetro. Então, às Uhum. vezes, você é induzido ao erro ao acreditar. E às vezes, com o seu cliente, ele gera essa segurança. Eu te falo que às vezes, dentro da empresa mesmo, eu já vi muitos casos, né, de advogados externos que defenderam uma posição, convenceram um cliente, Uhum. e na hora que isso virou um processo judicial ou alguma coisa, o tribunal entendeu o contrário. E aí o cliente sempre Uhum. vira e fala assim: "Mas o advogado me falou que não seria assim". Uhum. Né, o advogado me falou que não, eu tinha direito, que funcionava dessa forma. Pelo contrário, ele Uhum. falou isso, às vezes, baseado em um entendimento isolado. Então, por isso Entendi. que não só essa análise qualitativa, mas também quantitativa, né, você ter essa expressão de essa utilização da tendência, ela é muito importante. Uhum. Ela, sem sombra de dúvidas, ela se a gente não observar, nós, enquanto advogados, somos induzidos ao erro. Isso. E a gente acaba induzindo o cliente ao erro, seja uma empresa, Uhum. imagina, uma baita empresa de jurídico tradicional, vai fazer um Uhum. planejamento tributário e tudo mais, e aí ele pega aqueles cases mais famosos dentro do CARF para traçar o parâmetro de planejamento tributário. Cara, aqueles Uhum. cases mais famosos do CARF que tratavam sobre planejamento tributário, são da década de 90, tem anos Uhum. aqueles cases, né, aqueles cases mais famosos. Só que aí você vai ver a composição das turmas do CARF agora, ele tem outros parâmetros, ele tem outras questões, então, às Uhum. vezes a gente ter esse entendimento, acompanhar vamos dizer assim, um pouquinho mais de uma forma mais aprofundada, a gente vai ver Uhum. que a própria, vamos dizer assim, os próprios dados dentro de um tribunal, a própria tendência de posicionamento, ela tende a mudar também, a gente tem que acompanhar Uhum. isso. Então, se a gente pegar somente esses casos mais conhecidos ou essas dentro de um banco tribunal, de jurisprudência mais recente, a gente pode sim ser induzido ao erro. Então, Uhum. entender de dados dentro do direito, entender e aplicar, te dá um respaldo para você afirmar e você orientar de uma maneira muito maior, né, então, muito maior e Entendi. melhor, né. Cara, e super interessante aí também que é uma forma também de tirar o próprio risco do advogado, ou mesmo compartilhar o risco da decisão com entre o advogado e o cliente, né? O advogado vai falar aqui que, olha, o que eu fiz de pesquisa aqui, a tendência é essa, o risco que eu estou estimando aqui é esse. E aí cabe ao cliente tomar a decisão se ele está ok com aquele risco ou não, né? Até para fins de provisionamento, né, às vezes você tem uma Sim, demanda, você tem que provisionar, isso é aquela ideia, né, o advogado ele provisiona, né, passa o nível de risco, às vezes, na cabeça dele. "Ah não, a chance sim. aqui é remota, a chance de perder é remota, né, então, Aham. aqui, né", às vezes ele não tem um parâmetro nem para falar se aquilo ali de fato é remoto, né, Uhum, ele uhum. teve algumas decisões, às vezes, próprias e então essa é realmente a utilização dos dados, ele te dá um respaldo muito maior para você afirmar, né, afirmar e decidir isso, e sobre determinados assuntos, principalmente em matéria tributária, que no Brasil é Sim. caótico, né, então Uhum, uhum. bem interessante essa abordagem. Cara, super legal. E Eric, eu sei que sua expertise é na área tributária, tá? Mas você tem mestrado, pós-graduação e outras áreas também. Queria tentar explorar aqui a sua visão sobre a utilização de dados para além do tributário. Aqui na Turivas a gente foca no tributário e no trabalhista, mas existe também formas de a gente abordar os dados em outras áreas. Como que você vê essa expansão da análise do legal analytics ou jurimetria para outras áreas do direito também? Você vê um potencial aí? Não, com certeza, eu falo vou até usar o exemplo da área societária, que aqui no escritório também, Hum, eu sou responsável. Às vezes a legislação societária, ela por si só é muito antiga, então uhum, também é uma legislação que ela tem, vamos dizer assim, que ela foi modificada pela própria jurisprudência. Então a jurisprudência tem aham, vários entendimentos, várias interpretações sobre aquela legislação tributária. As uhum, formas de se ter um negócio, né, as formas de se constituir uma sociedade também mudam, né. Então vamos falar, uhum, olha, aspectos societários. Olha, a lei de SA prevê a opção de subscrição, mas a gente sabe que hoje no Brasil a opção de subscrição, né, o vesting, as opções e tudo mais, tem uma outra uhum, pegada agora, principalmente com essas empresas de tecnologia. Então olha, uhum, analisar na letra da lei,
o que é a opção de subscrição é uma coisa. Eu ter um parâmetro de como é essa estruturação de um programa, de um SOP, né, de um programa de stock options, de umas opções com base em análise de dados, é muito interessante. E eu falo isso porque no escritório a gente fez isso. Se eu for pegar a letra da lei e olhar e falar, vou estruturar um plano de opção de compra, ou pegar aquilo que a gente vê no mercado e tudo mais, a gente vai acabar montando programas e contratos de opção e planos de subscrição, de opção de compra no geral, de maneira totalmente equivocada. Porque hoje os parâmetros, inclusive utilizados para essas questões societárias, eu tiro de julgamentos do CARF, eu tiro de posicionamentos Entendi. jurisprudenciais do CARF, eu tiro de Olha só. posicionamentos judiciais da Justiça do Trabalho, que tem Uhum. alguns parâmetros que vão ser aplicados nesses documentos societários, nessas operações societárias. Então, é muito interessante o quanto essa análise de dados, ela te auxilia, porque o direito é um só, né, então eu tenho que ter esses parâmetros ali dentro, para me respaldar num contrato de opção, né, a gente tem essa ideia de, vamos dizer assim, a forma de litígios dentro do âmbito, societário também mudou, as questões de propriedade intelectual mudaram, então eu Sim. tenho que ter cada vez mais essa, vamos dizer assim, essa utilização de dados para qualquer área. E eu Uhum. falo de experiência, porque foi algo que a gente fez aqui no escritório para os planos de opção, né, para os contratos de Super opção. interessante. Como é que foi? Vocês fizeram a pesquisa jurisprudencial e tabularam o que que eram as definições? Fizeram isso para Sim, tribunais diferentes? Fala um sim, pouquinho pra gente. a gente na época a gente fez muito manual ainda, então a gente Aham. pegou ali, os julgamentos do CARF, pegamos ali aquela Uhum. plataforma de acordos do CARF, olhamos Uhum. todos os julgamentos, basicamente todos, né, a gente pegou, foi exaustivo, foi um trabalho exaustivo de analisar e olha, falou assim: "Olha, verificamos uma tendência, né, verificamos a tendência de que o CARF adota esse parâmetro. Uhum. Algumas turmas utilizam 3 critérios, outras utilizam 5, e aí a gente já foi começando a acompanhar, falar: "Olha, interessante", porque querendo ou não, o CARF está se debruçando em uma matéria que, apesar de não ser somente do tributário, ter o reflexo tributário, mas ela está criando uma tendência. E aí a gente viu Uhum. que com o tempo a Justiça do Trabalho começou a utilizar esses mesmos parâmetros. A gente falou: "Cara, olha, aqui Olha de só. novo a gente tem uma tendência também de identificar esses mesmos parâmetros, né, porque a Aham. gente está falando de, de tais ações, de tais opções serem consideradas de natureza trabalhista para fins de natureza salarial para fins tributários, mas também para fins trabalhistas". Então a gente Uhum. começou a entender, eu falei: "Cara, isso aqui não basicamente tem a ver com societário, mas isso aqui vai me ajudar a fazer um contrato, um documento societário melhor". Sim. Então, mesmo no Entendi. consultivo, mesmo nessa estruturação de documentos, cara, a gente teve essa maior segurança. Então, Uhum. normalmente, quando a gente vai apresentar para o cliente sempre pergunta, fala: "Olha, mas isso aqui não é arriscado?" A gente fala: "Não, olha aqui, a Uhum. gente tem esse julgamento do CARF, esse julgamento da Justiça do Trabalho, todos colocando esses parâmetros, a gente abre o documento e fala com ele: "Ó, aqui está esse parâmetro, aqui está Hum. esse parâmetro, a gente está aqui, por isso que você não pode colocar qualquer preço aqui no Aham. exercício de opção", então a gente sempre trabalha Sim. nessa expectativa. Então é bem Aham. interessante, por isso que eu falo, essa ideia dos dados, ela facilitaria muito várias outras áreas, né, Que dentro do direito. interessante isso, uma coisa para aplicação para a gente aqui. Eu queria entender, eu não vou te perguntar isso daí, tá? Mas eu adoraria entender como é que é a precificação de opção ótima que a gente deveria colocar aí. E esse trabalho é super interessante que vocês fizeram, porque então um relatório exaustivo que você fez uma vez, mas uma vez que você fez isso, é quase um produto replicável que você pode colocar Sim, para clientes diferentes, né? sim, Então a gente está sim, falando de uma produtização do serviço que fica bem interessante, né? Do sim. ponto de vista até econômico para o escritório. Sim, porque a gente tem a gente, já tem mais ou menos um norte, né, o cliente vira e fala: "Olha, Aham. eu quero fazer uma opção, eu vi que o Uhum. colaborador só vai vir se ele tiver direito à opção". Então a gente Uhum. já tem os parâmetros, fala: "Bacana, então se é isso que a gente vamos entender se de fato faz sentido". Faz sentido? Então a gente já começa a devolver para o empreendedor e fala: "Olha, bacana, Uhum. por quanto que vai ser o exercício, tá? Uhum. Vai ser como que ele vai adquirir esse direito à opção, Uhum. tá? Ah, bacana, esse direito à opção ele vai estar vinculado ao quê? Ele vai ter qual que vai ser as condições de vesting, né, porque vesting são essas condições. Quais seriam as condições para aquisição desse direito? Ah, bacana, é Uhum. trabalho? Só trabalho? A gente, cara, só trabalho é complicado, porque o que eu recebo em contraprestação do trabalho é salário.
Então, Uhum. vamos tentar entender direitinho, e a gente vai mudando e vai devolvendo essas perguntas para o empreendedor. Então a gente vai Uhum. fazendo mas a gente já tem um escopo, a gente já tem os parâmetros a ser seguido, não todas as vezes, Entendi. todos os clientes que vierem eu vou ter que fazer uma não, a gente já tem um escopo, um padrão a ser seguido Hum. sobre o tema. Então isso facilita inclusive na elaboração dos documentos, nas discussões com clientes, então Sim. querendo ou não, é um produto que acaba se tornando até mesmo um pouquinho mais escalável do que os demais. Isso, exato. Ah, legal, perfeito, Eric. Eric, super interessante o nosso papo aqui. Gostei muito aqui da gente se aprofundar na parte de como empresas de tecnologias apresentam desafios diferentes para os escritórios, tá? E como, na outra ótica, como que os escritórios podem usar algumas lições de empresas de tecnologia para melhorar a sua atuação. Eu acho que o mais interessante aqui, empresas de tecnologia, startups, etc., estão olhando para dados o tempo todo. Você acha que o jurídico está começando a entrar nessa onda ou está um pouco atrasado ainda? Qual que é a sua visão aqui de como o setor está se movimentando? Sendo bem sincero, eu acho que está bem Aham. atrasado, acho que já deveria ter sido um movimento que já teria que ter sido iniciado há muito tempo. E não Uhum. só, vamos dizer assim, nessa questão de dados, mas, até mesmo de controle Uhum. de processos dentro de um departamento jurídico, dentro do escritório, Uhum. automatizado. Hoje em dia, às vezes, tudo é numa planilha, num caderno, na cabeça de alguém, né. Por exemplo, Uhum. esse conhecimento, esse entendimento de que: "Olha, bacana, já fizemos uma pesquisa sobre isso, já temos esse enten", às vezes está na cabeça de alguém, alguém que fez, se sair todo o time, cara, saiu todo o conhecimento, esvaziou. Sim, Então eu exato. não tenho essa gestão também do conhecimento através da tecnologia. Então, Uhum. eu vejo que o jurídico tanto de departamentos jurídicos internos quanto de escritório, ainda tem muito a se desenvolver quanto à utilização dessa tecnologia. E de novo, Uhum. se a gente não se adaptar a essa tecnologia vai nos engolir, porque o Uhum. empreendedor, ele está cada vez mais antenado, o empreendedor tem cada Uhum. vez mais informações, e ele vai te questionar o tempo todo. E é a mesma Sim, coisa, cara, eu vou te questionar por que que você está me falando isso. Se você tem dados para fundamentar a seu posicionamento, é uma coisa, se não, uhum. cara, você vai induzir ele ao erro, ele Sim, vai ficar em dúvida, ele vai procurar na internet, depois vai, achar um único posicionamento contrário ao que você está falando e vai achar que você vai vamos dizer assim, sim. vai colocar em xeque sua credibilidade. Então a gente Uhum. tem que ter isso, não é o nosso inimigo, a tecnologia não é nosso amigo, é nosso aliado. Então, seja Uhum. na parte tributária, que realmente ajuda muito, o fisco mesmo, Legal. né, o fisco, a Receita Aham. Federal usa muito da tecnologia, por que que nós não vamos usar da tecnologia? Sim, O maior, vamos dizer assim, a maior arma da Receita é cruzamento de dados. Então por sim. que que a gente não vai usar essa mesma ferramenta? Entendeu? Uhum. Então, Uhum. se o próprio Estado, se a própria administração, os tribunais estão usando, nós também deveríamos estar usando. Os clientes estão usando, nós Exato. deveríamos também estar usando. Uhum. Perfeito, maravilha. Bom, gente, eu falei aqui com Eric Hitoshi, ele é o head da área tributária e societária do Silva Schutz Advogados, um escritório que se especializou bastante em empresas de inovação e tecnologia, e a gente bateu um papo super interessante. O Eric compartilhou aqui com a gente a visão dele sobre como que o setor tradicional pode aprender com empresas de tecnologia, pressões diferentes que empresas de tecnologia traz para os advogados, mas o que eu achei mais interessante aqui foi a visão do Eric sobre a utilização de dados na advocacia. Eu acho que o Eric está bem na crista da onda aqui dessa parte, tá, Eric? Eric, algum recado final para quem está ouvindo a gente, pessoal tanto de departamento jurídico quanto de escritórios? Olha, primeiro agradecer o convite, né, e deixar, e Uhum. eu já vou deixar de fato vamos dizer, essa reflexão, de Aham. que se os advogados, se os consultores jurídicos no geral, não se utilizarem da tecnologia que tem à disposição para Uhum. aperfeiçoar a qualidade do seu serviço, da entrega, né, das suas orientações, né, Uhum. a gente vão ser engolidos, tá, vão ser engolidos, igual eu Uhum. falei, vão ser engolidos pelo fisco, né, que Uhum. ele utiliza dessa ferramenta Sim. para, vamos dizer assim, para fiscalizar o contribuinte. Então por que que o Aham. contribuinte não usa dessa mesma ferramenta para fiscalizar o fisco e falar: "Olha, Sim. fisco, Exato. você tem vários posicionamentos nesse sentido". Então você consegue de fato, eh utilizar desses dados para vários aspectos, né, para ter mais segurança na elaboração de documento, porque você tem parâmetros mais reais
né? Não é aquela decisão, aquela jurisprudência isolada, nova, famosa, que sai muito na mídia, mas ela é isolada, né? Sim, Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa noção de que a tecnologia está aí e ela é nossa aliada. E a gente tem que se valer maravilha. dela para isso, principalmente o futuro, né? Os dados hoje são o petróleo, então a gente tem que se utilizar desse novo Exato. petróleo ali para surfar nessa crista da onda também. Perfeito, maravilha. Perfeito, Eric. Super obrigado pelo seu tempo aqui, tá? Gente, quem quiser conhecer melhor o trabalho do Eric no Silva Schutz Advogados, é só acessar o www.silvachutz.com.br, certo, Eric? Isso, perfeito. Perfeito. E quem quiser Bem, conhecer um pouquinho melhor sobre a utilização de tecnologia pelo jurídico, departamento jurídico, escritório de empresas, e entender melhor aqui isso que o Eric falou sobre a necessidade de usar dados e como que a utilização de dados te leva para uma advocacia de outro patamar, eu convido aqui também para acessar a Turivius no www.turivius, Turivius.com sem o BR, tá? E olha lá, a gente tem uma quantidade enorme de material gratuito sobre jurimetria, inteligência artificial e direito, outras entrevistas interessantes, como foi essa aqui com o Eric. E você, se tiver interesse, pode pedir um teste gratuito também em um dos nossos produtos, tá? Nós somos uma plataforma que faz gestão jurisprudencial e jurimetria estratégica numa mesma solução, focados nas áreas, a gente atende qualquer área do direito, e a parte de jurimetria, a gente tem um foco na área trabalhista e tributária agora, mas sempre expandindo. A gente está gravando aqui em maio de 2023. Se você assistir aqui no mês que vem, a gente já expandiu um pouco o escopo, tá? Mas então visite o nosso site e dê uma olhada nos nossos produtos. Eric, super obrigado, um abraço para você e um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aqui. obrigado, gente. Até mais.